Olá vocês, meus caros padawans, e no vídeo de hoje vamos falar de um tema que vocês gostam muito, o processo de formação de um tsunami. Porque é o seguinte, há 2 dias atrás, no dia 12 de outubro, teve um terremoto de 6,2 na Costa Rica, e foi um terremoto no mar, a 16 km de profundidade, ou seja, bem raso, e numa região de encontro de placas tectônicas. Tem ali todos os ingredientes que quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que são ali ideais para a formação de um tsunami. Porém, esse terremoto não só não formou um tsunami, como nenhum alerta de tsunami foi dado e tampouco as pessoas sentiram esse terremoto com grande força ali. Ou seja, ele não provocou danos ali na Costa Rica, mesmo sendo um terremoto forte de 6,2 e um terremoto bastante raso. Por que isso acontece? Por que um terremoto forte como esse, 6,2, não provocou estragos, não provocou tsunami, mesmo estando ali numa região de encontro de placas tectônicas? Além disso, também aconteceu um terremoto no meio do Atlântico há alguns dias atrás, um terremoto 5,3, também ali de mediano para forte, voltado ali para a costa nordestina e também não provocou nada no Brasil. Desde que esses 2 terremotos aconteceram, pipocaram ali alguns posts, alguns vídeos mais sensacionalistas, levantando novamente essa bola de um possível tsunami atingindo o nosso país, principalmente vindo dela, coitada dela, a famosa Ilha de La Palma, com o conhecidíssimo aqui do canal vulcão Cumbre Vieja. Então a gente vai discutir essa dinâmica hoje e no vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas por que essa formação de tsunami não é tão comum assim. Bora lá entender. Bom, padawans, eu estou aqui no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. É um site confiável que você pode conferir tremores do mundo todo, tem informações bem diretas, é um site que você consegue aqui fazer diversos tipos de filtro, Por exemplo, escolher vários tipos de escala de visualização de mapas. Eu gosto de deixar nessa aqui para a gente visualizar o nome dos países também, o nome dos lugares. Tem o limite das placas tectônicas, então visualmente é um mapa bastante interessante. Acho que vale a pena vocês consultarem esse site, tá certo? Quando estiverem querendo saber de algum terremoto específico. Ele não tem o catálogo completo, por exemplo, os tremores do Brasil ele não mostra, Mas é bem interessante para verificar os maiores tremores do mundo. Bom, e a gente vai falar especificamente desse terremoto aqui, que eu marquei com essa bolinha azul ou verde, depende do seu ponto de vista, tá? Esse terremoto aconteceu no dia 12 de outubro, há 2 dias atrás, Tô gravando esse vídeo no dia 14, e foi ali na costa da Costa Rica, no litoral da Costa Rica, a 16 km de profundidade. Pessoal, até 50 km de profundidade, a gente pode dizer que o tremor foi um tremor raso, tá? Então é um tremor que tem o potencial ali para ser sentido na superfície e também tem o potencial para causar estragos. Eu disse potencial, porque não foi isso que aconteceu. Porque assim, se você abrir qualquer notícia sobre esse terremoto, eu abri uma aqui como exemplo da CNN, terremoto de magnitude 6,2 atinge a Costa Rica, diz Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aqui a profundidade é mencionada na época, depois essa profundidade acaba sendo corrigida, enfim. E aqui a gente tem a parte que nos interessa. Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a costa da Costa Rica nesse sábado, dia 12, fazendo com que edifícios balançassem na área, mas não houve relatos imediatos de danos ou feridos. Considerando que seja aqui a Costa Rica, que a gente não tem ali um grande preparo, como o Japão, por exemplo, como os próprios Estados Unidos, para eventos sísmicos, não ter ali danos maiores ou feridos num terremoto de 6,2 realmente é algo que impressiona num primeiro momento, tá? Se essa notícia fosse no Japão, talvez eu nem estivesse fazendo esse vídeo, mas como foi na Costa Rica, vale a pena sim a gente fazer e comentar isso aqui. Mas por que será que esse terremoto aqui, mesmo sendo forte, não provocou esses danos, danos físicos ali nas construções? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos falar primeiro do tsunami, porque esse terremoto aconteceu sim no mar, numa área ali de região de encontro de placas tectônicas. A região, para ser mais específico para vocês, foi essa aqui. Na verdade, aconteceram outros tremores ali também. Esse foi apenas o maior. 16 km de profundidade, terremoto raso. Vocês estão vendo aqui o limite placa tectônica. Esse aqui é um limite convergente.
Olhando aqui no site do Vulcano Discovery, que é outro site muito bacana para você verificar os principais terremotos no mundo e também as erupções vulcânicas, existe um aplicativo que você pode baixar no seu celular e você programa ali para receber avisos em tempo real de terremotos no mundo todo. É esse aplicativo que eu utilizo aqui para saber quando um terremoto de relevância acontece, né? Para trazer esse vídeo aqui para vocês. Mas vamos lá. Linha vermelha, limite convergente, é o que a gente está vendo aqui, né? Então, aqui a gente está lidando com várias placas tectônicas. Uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Quando a gente olha um mapa de placa tectônica como esse aqui, a gente verifica que não existe apenas ali a placa sul-americana, a placa norte-americana e a placa de Nazca, que são as mais conhecidas, as mais faladas. A gente também tem a placa de Cocos e a placa caribenha. Nesse caso aqui, a gente está falando da interação, da convergência da placa de Cocos com a placa caribenha, tá? É bem legal enxergar isso, ó. Placa de Cocos é essa aqui, placa caribenha é essa. E existe ainda uma subdivisão, né, mini placas tectônicas pelo mundo, que não estão ali dentro daquele campo maior, daquelas placas maiores. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a placa do Panamá, né? Então a gente tem essas mini placas separadas aí das grandes placas principais. O detalhe é o seguinte, como vocês estão observando bem aqui, linha vermelha, limite convergente, né, entre a placa de Cocos e essa mini placa do Panamá e a placa também do Caribe. Então é uma região de encontro de placas, onde uma placa está se enfiando por baixo da outra, entrando em subducção, a outra está cavalgando essa placa, criando ali uma rugosidade que cria aqui uma série de montanhas nessa região da América Central, né? Então a gente tem a formação ali de relevo mais montanhoso, a formação de uma fossa oceânica e, portanto, quando tem um terremoto, há possibilidade de um deslocamento vertical, né, de parte aqui dessas placas tectônicas, o que empurraria uma grande massa de água, deslocando essa massa de água e então provocando o tsunami. Porque o tsunami, como eu falei para vocês, não basta apenas você ter o terremoto. O fator ali, magnitude do terremoto, 6.2, 7, não é o mais importante para a formação de tsunami. Inclusive, tsunamis podem acontecer com tremores menores que 6, olha só. Então, às vezes você fica, foi só um tremor de 4, não vai dar tsunami. Pode dar, dependendo de como a falha ali se movimentou. Se esse movimento, né, foi no sentido tangencial ali, se foi um movimento no sentido horizontal, a gente não vai ter deslocamento da massa de água. Mas se uma parte da crosta subiu e a outra desceu, você vai ter o empurrão ali de uma grande massa de água, um grande volume de água, ou então esse rebaixamento cria um vazio onde a massa de água vai descer, também criando um mecanismo perfeito para a formação de um tsunami. E aí as ondas vão se espalhar a partir desse epicentro do abalo sísmico, né? E nem todo terremoto forte, como foi esse caso de 6.2, vai ter esse mecanismo. Então foi um tremor superficial que não gerou esse deslocamento vertical. Então estão vendo que não é apenas a magnitude de um evento que gera um tsunami. Você tem que ter esse mecanismo de deslocamento da falha, tá? E isso já exclui diversos tsunamis pelo mundo, porque olha a quantidade de tremores que acontecem no mar. Só nessa região aqui, ó, vários. Isso aqui poderia se tornar cada um deles um tsunami. E se a gente olha aqui no próprio site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente nem tem um alerta de tsunami. Geralmente vem com uma ondinha azul, ó, aqui nesse campo que está vazio. Depois de Green Pager aqui viria um retângulo azul com uma ondinha. E a gente nem teve essa menção de tsunami, porque realmente não teve o mecanismo ali gerador de um. Então isso é ótimo. A gente verifica que o tsunami, na verdade, seria um evento mais raro de acontecer. Não são todos os tremores que geram tsunami, tremores marinhos, né? Tremores ali que acontecem no mar. Então a gente pode falar que um tsunami é um evento raro, porque se acontecem centenas ou milhares de terremotos todos os dias no mar. E nem todo dia a gente tem um tsunami, então a gente pode dizer que a formação de tsunami é um evento mais raro, sim. Não é algo incomum. Quando acontece um tsunami, nossa, que coisa incomum. Não, ele é comum acontecer, né, um tsunami, mas é raro, porque não acontece sempre que um terremoto ocorre no mar. Bom, a mesma coisa a gente pode também aplicar aqui, ó, esse tremor, olha só isso, gente, um tremor de 5.3 aqui na região central do Oceano Atlântico, ou seja, entre os continentes sul-americano
e africano, justamente na divisão das duas placas, né, do que a gente chama aqui de dorsal mesoatlântica. É como se fosse um conjunto, né, um conjunto de montanhas, uma cordilheira submarina formada aqui a partir da separação da placa africana, que está aqui à direita, a sul-americana, que está aqui à esquerda, e também entre as placas euroasiática e norte-americana. É uma dorsal que corta o Atlântico de norte a sul. E o encontro entre essas 4 placas, né, que eu mencionei para vocês, a sul-americana, norte-americana, euroasiática, africana, não é apenas um limite divergente, como muita gente pensa. Inclusive, muitos professores de geografia ensinam isso lá no 6º ano ou no 1º ano, né, que é um limite divergente, porque assim, sempre é falado que esses continentes estão se separando, e de fato estão. O continente americano está indo aqui para o oeste, a tendência geral, né? A África está indo para leste, uma tendência geral, e a Europa também indo para leste. Então, a tendência é que o Atlântico se torne maior. Só que nem toda a região desses limites são de fato limites divergentes, como a gente pode observar aqui no Vulcano Discovery, aonde a gente pode separar por cores, né? Eu acho muito bom isso desse programa. Professores de geografia, quando você estiver falando de limites de placas tectônicas, mostre esse site para os alunos de vocês, porque você vai conseguir mostrar para ele ali, né, realmente essas divisões tais como elas são. Então, limite divergente aqui entre a placa sul-americana e africana é apenas onde nós temos a linha azul, tá? Olha só aqui, ó. Aqui nós temos a separação de fato, porque uma placa, vou dar um zoom aqui, tá, gente, ó. Vamos aproximar aqui. Bom, a placa aqui na direita, né, a leste, está indo realmente para a direita, para leste aqui na tela, né? E a parte da esquerda está indo para oeste. Então a gente tem realmente uma separação diferente dessa, nem está aparecendo, né, o pretinho aqui, mas tem uma linha preta aqui, é porque está na sombra do relevo submarino. Ó, acho que dá para perceber bem aqui. Aqui a gente não tem essa separação, porque a placa aqui de baixo, que é a placa sul-americana, ela está indo para a esquerda. E a placa de cima, que é a placa africana, está indo para a direita aqui da tela. Então, elas estão fazendo isso aqui, ó, tá? Elas estão, deixa eu fazer assim, estão deslizando paralelamente uma em relação à outra. Não há, portanto, criação de nova crosta, né? Há uma conservação, um limite transformante, conservativo. E nesse tipo de limite a gente tem a possibilidade de formação de terremotos muito fortes, como foi o caso, né, desse tremor de 5.3, que não é tão forte assim, é um tremor mediano, mas tem a possibilidade de a gente ter tremor de 6, de 7. É possível sim a formação de terremotos mais fortes nessa área. É menos provável do que numa região onde nós tenhamos ali encontro convergente junto com o transformante. Sim, o divergente com o transformante é menos provável, mas sim, é possível. E se a gente for analisar aqui, ó, foi justamente nessa área que eu mostrei para vocês que esse tremor aconteceu, ó. Tá vendo? Que é numa área de limite transformante. Nem precisa, para quem tem um olho treinado, nem precisa daquele outro mapa com as cores para separar onde é transformante e onde é divergente, porque pela própria configuração do relevo você consegue perceber, ó, isso aqui é transformante, isso aqui é divergente. Isso aqui é transformante, isso aqui é divergente, isso aqui é transformante, isso aqui é divergente. Dá para perceber pelas linhas do relevo, ó. Notem que as falhas transformantes, elas acompanham essas linhas da dorsal mesoatlântica, né? E ali você consegue fazer a separação. Bom, o fato é que esse tremor foi bem raso, 10 km de profundidade, e fica aqui, ó, na cara da região nordestina. Natal, João Pessoa, Recife, Fortaleza ficam voltados para essa área. Então a galera do Nordeste realmente me manda muito mensagem quando tem um tremor que acontece aqui no Atlântico. Então eu sempre preciso fazer algum vídeo mostrando que essa possibilidade é muito, muito, muito remota, né? Porque nesses dois tipos de limites é mais difícil ainda acontecer aquele movimento vertical que eu mencionei para vocês. Se no limite convergente, onde essa possibilidade é maior, não acontece sempre, eu já mostrei para vocês que é algo bem raro de acontecer, imagine então no limite transformante ou divergente. Ah, professor, e a Ilha de La Palma? Gente, a Ilha de La Palma, o meu canal, para quem não sabe, nasceu com a minha cobertura completa daquele vulcão. Existiu um artigo que analisou uma probabilidade da formação de tsunami a partir da erupção do vulcão Cumbre Vieja. Só que ele colocou condições tão apocalípticas para aquele vulcão explodir que é virtualmente impossível um tsunami acontecer a partir da erupção daquele vulcão, porque aquele vulcão nunca mostrou o comportamento geológico
de uma erupção daquele porte, tipo um Hunga-Tonga da vida, sabe? Então, se ele não mostrou um passado tão explosivo assim, não é no futuro que esse novo cenário apocalíptico iria aparecer, né? A gente, para fazer uma projeção, a gente precisa analisar dados do passado, entender aqueles dados, catalogar, para então fazer essa previsão para o futuro. Nesse caso aí, o artigo ele foi superdimensionado e o vulcão entrou em erupção, ficou um tempão lá, destruiu uma grande parte da ilha. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, inclusive recentemente eu fiz um vídeo mostrando como ficou a parte da ilha onde foi soterrada por lava, tá bem legal, você pode conferir aqui no cardzinho aqui em cima. Então a gente pode também descartar a formação de um tsunami aí a partir das Ilhas Canárias, né? Todos esses casos são assim, possibilidades muito remotas. O Oceano Atlântico é um oceano que ele não tem uma geologia favorável para a formação de tsunami. O único tsunami de grande porte que a gente teve aqui foi o tsunami de 1755, que destruiu Portugal, Lisboa, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre ele. Eu não estou dizendo que o Atlântico esteja completamente livre de tsunami, mas a formação de tsunami realmente é bem mais complexa, exige uma série de coincidências para que isso aconteça. Então, o Oceano Pacífico e o Índico não, já tem uma possibilidade bem maior, principalmente o Pacífico ao redor do Círculo de Fogo. Agora, recentemente eu fiz também para vocês um vídeo falando aqui sobre as Ilhas Sanduíche, né? As Ilhas Sanduíche do Sul, na verdade. O Monte Michael, que é um vulcão lá, ele sim tem condições geológicas para produzir uma erupção que pode levar à formação de tsunami um dia. Mas também eu deixei claro para vocês naquele vídeo, se você não viu esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima, que seria uma possibilidade realmente bastante remota. Então, Padawan, sempre que eu falo aqui de tsunamis no Oceano Atlântico, eu menciono para vocês que essa probabilidade realmente é muito pequena por conta da ausência desses mecanismos. Enquanto no Oceano Pacífico a gente vai ter o quê? Sei lá, 2 grandes tsunamis a cada 10 anos, a gente está sem um grande tsunami no Atlântico desde 1755. Então, olha só, a gente está aí há séculos sem um tsunami no Atlântico, enquanto do Pacífico a gente pode citar o tsunami do Hunga-Tonga, né, que aconteceu aí alguns anos atrás, né, há 2 anos atrás. Então, a gente pode dizer que é um oceano que está numa condição favorável para não formação de tsunamis, o que é muito bom para o território brasileiro. Agora, um detalhe, Padawans, vocês têm que tomar muito cuidado com diversos canais, Instagrams da vida aí, Facebook, enfim, qualquer tipo de meio de informação que trabalha ali com previsões de terremotos, previsões de tsunamis, porque geralmente esses vídeos têm um caráter ali bem sensacionalista. Ele já tem um esquema para deixar você com medo. Eles vão jogar algum estudo para deixar a informação mais relevante, né? E eles vão sempre deixar uma dúvida. Eles não vão afirmar que um tsunami vai acontecer, mas fala assim, olha, é incerto, a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, então pode acontecer em qualquer momento, eu que não ponho a mão no fogo. Ou seja, ele deixa aquele medinho e deixa você refém do canal dele, porque você vai voltar sempre ali para tentar pegar alguma previsão. Isso quando eles não colocam algum tipo de guru, algum tipo de vidente para falar, nossa, porque um tsunami vai acontecer daqui a 2 meses, daqui a 1 semana. Gente, se eu ganhasse R$10 para cada comentário que eu já tive aqui, que algum vidente, algum guru, alguma coisa previu um tsunami, desde que eu abri esse canal aqui em 2021, lá com o Cumbre Vieira, nossa, eu já estava aí com um dinheirinho bom para fazer uma boa viagem, viu? Porque o que não faltaram aqui foram comentários com previsões de tsunamis e terremotos. Pessoal, os cientistas, o que eles mais querem é prever um terremoto, um tsunami, do mesmo jeito que a gente prevê um furacão. Olha só o furacão Milton. A gente sabia por onde ele iria passar, a gente sabia que ele atingiria a categoria 5 e já foram dados ali todos esses dados para os governantes dos Estados Unidos. Eles tomaram as medidas que eles acharam melhor, ou seja, as pessoas tiveram tempo de se preparar. Previsão do tempo a gente consegue, né, isso com uma certa antecedência. 2 dias, 3 dias, 1 semana antes, a gente consegue ali com bastante precisão saber o que vai acontecer. Agora, terremotos e tsunamis, erupções vulcânicas ainda um pouco melhor, né? Mas terremotos e tsunamis realmente é impossível.
Todos os terremotos aqui, ó, que vocês estão vendo nesse mapa, foram aleatórios. Obviamente eles seguem um padrão, né? Mas a gente nunca sabe quando exatamente vai acontecer qual será a magnitude, onde ele vai acontecer, porque aí seria muito mais fácil retirar as pessoas, né? Fazer uma evacuação, enfim, tomar as medidas protetivas legais. Os cientistas, o que eles mais querem é um sistema de previsão. Eles estudam várias frentes, tem aparelhos, tem alguns que estudam os animais, o comportamento dos animais, enfim, eles estudam de tudo para tentar prever. E não é fácil assim. Ah, professor, mas o fulano que tem visões. Eu sei que dentro de um campo religioso tem aquela questão de visões do futuro, né? Diversas religiões têm isso. Mas aqui o meu canal é um canal científico. Eu mesmo sendo religioso, né, eu deixo minha parte religiosa para o meu particular. Aqui eu analiso possibilidades científicas, né? E aí, se você acredita em alguma previsão, mas assim, eu falo para vocês, Leandro, se você me assiste aqui há um tempo, você pode conferir aqui nos comentários, você vai voltando em vídeos aí, vai abrindo comentário, mas tem muito vídeo e muito comentário, né? Não sei se você vai querer procurar, mas eu afirmo para vocês, vários comentários, você vai achar esses comentários e nenhum desses comentários falando que um tsunami iria acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, nenhum deles aconteceu de fato. Então, até agora, essas vidências aí, ó, foram realmente bem ruins. Bom, Padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido melhor esses mecanismos dos tremores, da formação dos tsunamis e até aprendido um pouco mais sobre as placas tectônicas aqui do continente americano, né? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas. E se você chegou aqui agora, aproveite para se inscrever e ative o sininho aí você não perde nenhum vídeo novo. Agradeço demais a todos os membros do canal, vocês fazem esse canal crescer cada vez mais. E se você gosta de comprar coisas pela internet, principalmente pela Amazon, é só clicar no meu link embaixo, porque tem muita coisa em promoção essa semana. Aproveita e compra aqui pelo meu link, porque assim você já me ajuda também. No mais, que a força geográfica esteja com todos vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!